Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito Boa bem-vindos ao tarde. Instituto Ágora Perene. É uma grande satisfação recebê-los aqui nessa aula magna, dedicada a uma pergunta que acompanha muitos leitores da filosofia: por onde começar a leitura de Nietzsche? Responder essa questão exige mais do que indicar um livro ou uma ordem de leitura. A obra de Nietzsche nasce de um contexto intelectual muito específico, marcado pela filologia clássica, pela redescoberta da Grécia Antiga, pela influência de Schopenhauer e Wagner, pela crise da cultura europeia e pelas profundas transformações da Alemanha no século XIX. É precisamente para oferecer esse horizonte de compreensão que o Instituto Ágora apresenta hoje essa conferência, ministrada pelo professor Luiz Felipe Ribeiro, por ocasião do lançamento do novo curso que ele vai ministrar agora, que ele está para ministrar no programa de formação contínua, o curso Propedêutica em Nietzsche. Ao longo dessa exposição, teremos uma visão geral dos fundamentos históricos, culturais e filosóficos indispensáveis para uma aproximação séria e rigorosa do pensamento nietzschiano. Serão abordados temas como a formação intelectual de Nietzsche, suas raízes na filologia clássica, a sua influência no romantismo alemão e a sua crítica da modernidade. O curso que vem sendo ministrado pelo professor Luiz Ribeiro, Propedêutica Nietzsche, integra o programa de formação contínua do Instituto Ágora Perene, dedicado à formação humanística em filosofia, literatura, história, religião e cultura clássica. Agradecemos a presença de todos os que nos acompanham ao vivo pelo nosso canal do YouTube. E sem mais delongas, é com grande satisfação que passa a palavra para o professor Luiz Felipe Ribeiro. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado novamente, Thiago. Então, como tu falaste, é importantíssimo fazer uma leitura correta do Nietzsche, porque o que mais existe por aí são pessoas que tomam Nietzsche para tentar justificar aquilo que querem. Não é o Nietzsche real que eles estão lendo. Por exemplo, o pessoal ligou o Nietzsche ao nazismo. Se você entender a crítica que o Nietzsche está fazendo e tivesse lido realmente, as pessoas realmente lessem as coisas, o chamado orgulho alemão é algo que o Nietzsche despreza profundamente. Ele despreza isso. Então, usar a filosofia dele para fazer esse tipo de coisa é um absurdo. Usar o Nietzsche para, sei lá, como eu já vi gente fazendo, ser contra o capitalismo, afirmando o socialismo ou ideias comunistas, é um absurdo tremendo. Não que Nietzsche seja um defensor do capitalismo, porque ele também não é. Ele é um crítico desse materialismo. Só que ele é tanto um crítico da esquerda quanto um crítico da direita, se a gente for entender. E fizeram exatamente a mesma coisa com o maior estudioso de Nietzsche que já teve no Brasil, que foi o Mário Ferreira dos Santos. Transformaram o Mário num teórico de direita. O Mário odiava a direita. Transformaram o Mário Ferreira dos Santos num católico. Mário não tem essa preocupação. O Mário, a gente poderia dizer que ele é muito mais um gnóstico, a mesma coisa. Transformaram Nietzsche num teórico do ateísmo. Ele não tem esta preocupação. Ele não escreve para isto. Nossa, pastores odeiam Nietzsche. Ah, porque Nietzsche era ateu. Não é a preocupação dele essa. Ler de qualquer jeito o Nietzsche é uma bobagem gigantesca. E a sorte que eu tenho, Thiago, foi de ter tido acesso às obras do Mário, porque o Mário me preparou para que eu pudesse entender o Nietzsche. Eu estudo Nietzsche há 16, 17 anos, desde a minha adolescência. E é impressionante como cada vez você retorna ao texto e você sempre vai pegar uma coisa nova lá. E a forma pela qual o Mário filosofa no Brasil é uma forma nietzschiana. O Mário não cria palavras para usar nos seus livros
O livro cria termos aleatoriamente. Isso é uma influência nietzschiana. O Nietzsche, e isso é uma coisa interessantíssima, que qualquer nietzschiano sério sempre vai fazer. Qualquer nietzschiano sério vai brincar com as palavras. Por exemplo, Albert Camus, um gênio nietzschiano, escreveu um livro chamado O Mito de Sísifo. Nossa, Sísifo, um personagem grego que foi condenado a empurrar uma pedra da base de uma montanha até o topo, no inferno, e a pedra descia rolando para o outro lado. Ele levantava no dia seguinte e tinha que fazer de novo. É o símbolo do trabalho inútil. Beleza. A metáfora que o Camus usou é genial. Mas se ficasse só aí, já seria genial. Só que não é só isso. E só quem estuda muito Nietzsche e entende a forma pelo qual o nietzschiano pensa, vai ver que o Camus brincou com as palavras. Me mostra um teórico de filosofia que consegue perceber essas coisas hoje em dia no Brasil. Não existe. Porque o mito de Sísifo, Le Mythe de Sisyphe, em francês, também é, se você falar rápido, o mito decisivo. O Nietzsche também brinca com isso. Ele brinca com os títulos dos livros dele. Entender os textos nietzschianos implica em entender o humor que ele está sendo usado ali, por um filósofo que não faz uso do sarcasmo, e isso é uma influência que o Nietzsche pega ali, por exemplo, do Voltaire. Esse espiritualismo, essa vontade de zombar, está presente no texto nietzschiano. E você tem que aprender a ir dissecando essas coisas. O Nietzsche diz: eu preferia ser um sátiro a um santo. Porque o sátiro zomba. E o santo, ele baixa a cabeça. Para você pegar a estrutura do pensamento nietzschiano, você tem que ir dissecando essas várias camadas do texto. Como, por exemplo, se você for ler a Gaia Ciência. Gaia é o titã da Terra. Né? Com a Gaia Ciência, o que ele está propondo? Que eu tire a metafísica do céu e traga para a Terra. Uma ciência da Terra. Se fosse só isso, Thiago, já era genial. Só que não é só isso que ele está fazendo. Porque Gaia também é a base etimológica da palavra gaiato, aquilo que faz rir. É aquilo que faz rir. Vê, se vocês leram, por exemplo, o Otto Maria Carpo, o Carpo, ele parte da noção de que a Ilíada é a mãe de todas as tragédias e a Odisseia é a mãe de todas as comédias. A primeira grande obra do Nietzsche é A Origem da Tragédia. Ele começa com o trágico, que ele mesmo depois, ao escrever um prefácio tardio dessa obra dele, ele diz: me arrependo desse livro porque ele tem um ranço schopenhaueriano, um pessimismo schopenhaueriano. Ele é crítico dele mesmo. E o primeiro Nietzsche escreve a Origem da Tragédia e ele parte para o segundo, que escreve uma trilogia. Você vai ter Humano Demasiado Humano, Aurora e a Gaia Ciência. E por que é genial isso, Thiago? Porque se você entende a estrutura do próprio desenvolvimento literário das coisas, você vai ver que ele começa com a tragédia e termina com a comédia. Isso não é aleatório. Não é aleatório, por exemplo, quando o Nietzsche vai lá e diz, lá no Para Além do Bem e do Mal, Platão se redimiu no seu leito de morte, quando, na cabeceira de sua cama, não haviam os diálogos de Sócrates, mas as comédias de Aristófanes.
vê que ele está brincando com essas coisas todas o tempo todo. É muito interessante essa evolução das ideias, e que isso até se vincula com a própria biografia do Nietzsche, a ideia de que o seu pensamento e a sua vida são coisas indissociáveis para Sim, você. sim, sim. A genialidade do Nietzsche é isso. Houve um grande caos para a filosofia, que foi criado por um filósofo chamado Pedro Abelardo. Aristóteles, ele dizia que filosofar, ser filósofo produz paragoge, uma alteração estrutural da vida da pessoa. Depois, esse conceito será atualizado por Tomás de Aquino, que dirá que aprender teologia, aprender filosofia produz metanoia, uma mudança radical na minha vida por aquilo que eu conheço. Mas a figura do Pedro Abelardo, ele vai dizer que a minha vida, ela não precisa refletir em nada com a minha filosofia. Ele separa a vida do filósofo a pessoa do que ele estuda, daquilo que ele fala de si. E a grande sacada do Nietzsche é que ele paga o preço por aquilo que ele escreve. Não é à toa que um dos gênios da atualidade, que é o Nassim Taleb, ele vai escrever um dos lemas que eu uso no meu consultório de psicologia. Eu não confio em um profissional que não arrisque a própria pele por aquilo que fala. Na minha primeira sessão com qualquer paciente meu, eu deixo claro para ele que tudo que eu passar para ele, eu tenho que ter usado em mim mesmo primeiro. O Nietzsche é isso. Ele paga o preço daquilo que ele defende, Thiago. A vida dele é literalmente a própria filosofia dele. É indissociável. Zaratustra é a própria vida do Nietzsche. O fracasso da vida pessoal do Nietzsche. O Zaratustra subindo a montanha frustrado é o Nietzsche olhando e falando que grande merda. Ninguém consegue entender o que eu estou falando. Minha obra é póstuma. Essa ideia também de que ele pagou um preço, ele foi transformado pela sua filosofia, essa ideia, por exemplo, da tragédia, do trágico, né, de como Sim. ele foi inicialmente sendo esse primeiro Nietzsche trágico e como mais schopenhaueriano, e como ele foi evoluindo, né, ao longo de sua vida. Do que caracterizam as principais fases, né, as principais etapas da vida biográfica do Nietzsche? O que altera é a perda da esperança. Primeiro, ele tem esperança. O primeiro Nietzsche ele é marcado pela esperança na música de Wagner. Dá para trazer de volta a cultura. O segundo Nietzsche tem uma certa esperança numa noção de ciência. Dos progressos que a ciência poderia trazer para a humanidade. Ainda. Ele olha com desconfiança, mas ainda tem uma certa confiança naquilo. O terceiro Nietzsche é o Nietzsche que tem fé em si mesmo. Essa que é a grande sacada, Thiago. Então seria, no caso, o terceiro Nietzsche já seria esse Nietzsche mais da comédia, então, que seria justamente essa
em que ele perde qualquer tipo de esperança numa regeneração cultural da Europa, da Alemanha. Ele foca mais no indivíduo agora. Indivíduo. Ele foca nele mesmo. E nos que são raros, os homens raros. Ele percebeu, tu com certeza já deve ter lido o Cavalgar o Tigre do Évola. Sim. Aquilo que o Évola fala é a grande realidade de qualquer nietzschiano. O Évola como nietzschiano também. Obviamente leu mal também alguns pontos e tentou usar o Nietzsche para defender a ideologia, mas a grande percepção de que parece que desandou tudo e que tu tem que focar em pequenos indivíduos, esses homens raros, e que não é mais uma coisa, um projeto para o grande grupo, para o rebanho. É para o homem raro, é para o homem que se isola. The Wanderlust, o louco por viajar, é um termo que o Nietzsche cria, que aparece em muitas músicas do rock. O rock, ele se inspirou muito nisso, nos textos do Nietzsche, né? Se pega, por exemplo, John Frusciante, esses caras todos, eles tomaram muitos textos. O Jim Morrison, do The Doors, eles tomaram muito texto do Nietzsche. E perceberam que a humanidade é um projeto fracassado. Ela é um projeto fracassado, porque o número de imbecil, o número de gente fraca, mesquinha, sempre vai superar os outros. Não é gerar muitos indivíduos. Nietzsche fala que uma cultura toda existe para produzir um só indivíduo. Só isso. Só precisa de um. Por exemplo, Goethe, produzido pela cultura alemã, valeu a história da Alemanha todinha para o Nietzsche. Shakespeare valeu a história da Inglaterra todinha. O resto é tipo resto. Não é para focar no homem comum, é para focar no homem excepcional. Que a tua vontade seja para criar o super-homem, o além do homem. Agora, criar o além do homem não significa criar em mim, mas para que eu dar possibilidade de que lá na frente consiga se gerar esse homem. Naquela aula lá que eu ministrei, que eu cito como Dostoiévski influencia o Nietzsche com a noção do homem extraordinário, é justamente esse ponto aqui. Muito bem. E isso aproveita ainda para pegar o gancho, uma outra pergunta também muito relacionada ao seu curso, que é justamente esse ambiente intelectual em que o Nietzsche se insere. Ele dialoga com diversos nomes também da cultura, da arte, da filosofia, do pensamento alemão. Sim. E, de certa maneira, ele se deixa absorver por essa atmosfera. Como foi exatamente esse ambiente intelectual, cultural da Alemanha do século XIX que o Nietzsche viveu, experienciou? O Nietzsche deu aula na Universidade da Basileia, né? Ali na Suíça e tal. Mas a Alemanha do Nietzsche é uma Alemanha de pose. Que é uma das críticas que o Nietzsche faz, um dos termos que eu mais adoro na filosofia do Nietzsche, é que ele chamava o pessoal de filisteu. O filisteu, ele é o ladrão de cultura, ele não produz nada. O alemão, para o Nietzsche, ele é decadente porque ele vive de passado. Nós somos a Alemanha que produziu Goethe. Nossa, Goethe, beleza. E aí? Nós tivemos Shakespeare, e aí? Shakespeare jogou a humanidade para cima, e vocês estão fazendo o quê? Essa que é a crítica que ele está fazendo. Você tem muitos intelectuais, mas tem poucos pensadores. Essa que é a sacada, Thiago. O Nietzsche tem uma frase no Assim Falou Zaratustra que representa exatamente essa mesma coisa. Ele diz, ele vê um exército, vejo muitos soldados à minha frente, quem dera me deixar ver um guerreiro.
É isso. Ele tá vendo um monte de soldado. Agora me mostra um guerreiro. Não tem. Tu tem um monte de acadêmico, os caras conseguem falar sobre coisas brilhantes, mas são repetidores. Não tem nenhum criador. Porque justamente o século XIX foi justamente isso, foi essa ascensão de uma nova sociedade totalmente Sim, diferente daquilo que era nos séculos anteriores. sim, Esse ideal, o ideal do guerreiro praticamente foi substituído por esse ideal do homem burguês, sim, com essa vida privada, sim, acomodada. Então sim. seria mais ou menos essa a crítica dele, né? O intelectual real é substituído pelo intelectual de casaca. O intelectual de diploma. Você tem homens que conseguem falar sobre qualquer assunto, mas que não tem profundidade nenhuma. Era preferível tu saber falar de uma coisa só e conseguir se criar alguma coisa em cima daquilo do que tu falar de 20 assuntos diferentes e aquilo ali ser só repetição do que tu já aprendeu. Entende? Essa é a sacada do Nietzsche. Muito bem. E a próxima pergunta também a ser feita agora é sobre os vínculos. O Nietzsche também foi um grande filólogo clássico, ele bebeu Sim. muito do seu pensamento nessas fontes, essa releitura desses textos da Grécia. De que maneira, eu acho que aí que justamente entra o ponto, né? O Instituto Ágora é um estudo dedicado à formação filosófica, principalmente Sim. à filosofia grega. De que maneira estudar a filosofia grega nos ajuda melhor também a compreender o pensamento do Nietzsche? O Nietzsche faz aquilo que ninguém tinha feito até então. Ele transforma a Grécia num sintoma. Ele percebe a Grécia como um sintoma. E para fazer isso, eu vou tratar bastante nessa segunda parte do curso sobre a primeira fase do Nietzsche, né? Que é a pergunta da filologia, o quê? Eu vou estudar a língua, como uma língua ela se torna uma outra língua, quais são as influências, mas para isso eu volto à cultura e tento entender como as palavras surgiram naquela língua. Por exemplo, caráter, uma palavra que a gente usa muito. Fulano não tem caráter. A gente usa uma conotação moral. Antigamente, por exemplo, e isso, o método nietzschiano ele me permite enxergar isso. Antigamente não existia a palavra personalidade na psicologia. Se dizia caráter, psicologia do caráter de Adler. Só que se percebeu que as pessoas entendiam caráter no sentido moral. Então, para eu poder fazer uma crítica, uma personalidade, eu preciso dizer, fulano não tem caráter. Aí se tornava como se fosse uma pessoa ruim. Mas fulano tem um defeito na sua formação de personalidade. Aí já deixa mais, mais leve. Só que quando eu entendo filologicamente o que é caráter, a coisa vai para um nível que se torna superior. Caráter era o nome de uma pedra que os gregos usavam para marcar território. Então eles davam limite. Ter caráter era ter limite. Se eu entendo filologia, eu entendo como uma palavra ela é modificada, e aí quando você tem a inserção de valores cristãos, você vai ter alterações naquilo que filologicamente para eles era uma coisa e se torna outra. O Nietzsche é o cara que a partir da filologia ele consegue dizer isso. Pô, esse valor aqui não é absoluto. Por exemplo, se tu pegar os medievais e questionar quem eram os maiores heróis da humanidade, eles vão te citar Godofredo de Bouillon, vão citar para ti, que foi o primeiro rei de Jerusalém, né? Quando Jerusalém é conquistada pelos templários. Vão citar Heitor para ti. Heitor de Troia. Pro grego, Heitor era um fracassado. Pra gente, pra nossa mentalidade, Heitor é o herói, não é Aquiles. Pro grego, é Aquiles. E o Nietzsche é o cara que vai, por meio da filologia, entender por que Aquiles era o herói dos gregos, o máximo ideal, e passa a ser Heitor aqui para os medievais.
Porque Heitor se sacrifica por Troia. Talvez isso é uma merda, o Nietzsche vai dizer. Isso não é um valor do grego. Heitor é fraco. Heitor apanha Aquiles. Aquiles é um moleque. Ele podia ter evitado um monte de problema. Aquiles é o orgulho em pessoa. Para o grego, ter orgulho era muito mais importante do que tu te sacrificar pelos outros. Porque o entendimento de mentalidade do grego, do que ia acontecer no outro. Para o cristão, se eu me sacrificar nessa vida por outra pessoa, eu vou para o céu. Para o grego, não tem céu, vai ter sofrimento de qualquer jeito. Por quê? Porque os Campos Elíseos, que são o melhor lugar que alguém podia ir, no Hades, é um lugar sem sofrimento físico, como o resto do Hades, só que tem um sofrimento gigantesco. Qual? Tu vai estar lá e tu pode ter feito todos os maiores feitos na existência, mas ninguém vai saber quem é tu lá. Por isso que Aquiles é tão arrogante em vida, que ele fica todo tempo procurando glória pra cá, para o pessoal continuar falando dele aqui, porque lá do outro lado ninguém vai falar. Só que isso é uma mentalidade do grego que altera tudo. Modifica tudo. Agora, se eu entendo por que existe um afastamento da visão do Aquiles como herói e eu vou pro Heitor como novo herói, como é que se tornou o herói que não podia ser derrubado em batalha? Precisa ser um deus. É Apolo que guia a flecha para pegar no calcanhar de Aquiles. E ele é pego na covardia, porque de frente ele não ia cair. Para Heitor, que defendeu Troia. E aqui que mora a grande sacada. Uhum. O Nietzsche enxerga que o Heitor ele não tem honra que os cristãos dizem que ele tem. Por quê? Porque quando ele ataca Paris, ele tenta roubar o corpo de Paris para pegar a armadura de Aquiles para ele. Para um grego, você roubar o corpo de uma pessoa era um sacrilégio. Até para um cristão também é. Só que, novamente, o Nietzsche ele é genial nisso, porque a pergunta dele é: e o que está por trás disso daqui, dessa virtude toda? Aonde vocês viram a elevação, eu vi apenas o que era humano, demasiado humano. O que está por trás dessa elevação toda, desse sacrifício todo de Heitor? O Nietzsche é o cara que vai lá e se pergunta isso. Beleza. O cara que me dá esmola para um pobre na rua, o que ele está escondendo? O que ele está fugindo? E por isso o Nietzsche é o grande psicólogo, Thiago. Porque ele é o cara que vai lá dizer para ti: não é tão preto no branco que nem tá fazendo parecer que é, não. Tem um monte de hipocrisia aí pelo meio, cara. E ele faz isso por meio da análise filológica. E pega o método da filologia e aplica para a filosofia e para ler pessoas. Ele procura as origens das coisas. Isso é fascinante. A questão também da tragédia também, ele também utilizou a filologia para análise também das obras trágicas também, né? Sim. Geralmente os estudiosos de coisas clássicas odeiam Nietzsche. Ele chega dizendo assim, ó: Homero era um poeta ingênuo. Putz, Thiago, eu queria falar e dizer um negócio desse. Logo na pancada. Homero é ingênuo. Édipo Rei não é a maior de todas as tragédias pro Nietzsche. Pro Nietzsche, Édipo Rei não é Não é. a maior de todas as tragédias. É Prometeu acorrentado. Que é geralmente uma que o pessoal ignora. Mas por que Édipo Rei não é a maior de todas as tragédias?
Porque para o Nietzsche ela ainda é uma tragédia ingênua. Assim como a Ilíada é ingênua para o Homero na Ilíada, é ingênuo para Nietzsche. E isso aqui é uma percepção brilhante, Thiago. A resignação. Prometeu acorrentado, ele tá lá preso, se fudendo, desculpe o termo, com a águia, comendo o fígado dele, ele fala assim, ó, eu não vou baixar minha cabeça, não. Vai vir um cara que vai me libertar no futuro e vai me vingar de vocês. Ele tá prevendo Hércules, né? Uhum. Édipo não, Édipo fura os próprios olhos. Aqui, não, tudo bem, eu vou morrer, tudo bem. Pro Nietzsche isso é bobagem, entendeu? Porque isso não existe na realidade. O homem real não fica resignado diante da morte. Não é isso que é a tragédia pro Nietzsche. O trágico é, irmão, eu não aceito isso aqui. Eu não quero isso aqui, eu não vou aceitar. Eu vou morrer lutando. Essa é a grande ruptura dele com Schopenhauer e os outros teóricos da tragédia na Alemanha também, né? Sim. Porque ele não aceita a resignação como algo humano. A resignação, ela é uma forçação de barra de escravo que o estoicismo empurrou goela abaixo dos cristãos. O Nietzsche diz que o estoicismo ele é uma filosofia de escravo, e por isso que o cristianismo está impregnado de estoicismo. Se tu pegar a Suma Teológica, várias e várias vezes, Tomás cita Sêneca. Se tu pegar Santo Afonso Maria de Ligório, toda hora está citando Sêneca, um pagão. Por que um cristão estaria citando um pagão? Ah, mas o estoicismo tem muito a ver com o cristianismo, tem mesmo. Por causa desse negócio aqui. Baixa a cabeça. O trágico, ele não é baixar a cabeça. Não é aceitar nunca. Isso é o trágico. É o choque da realidade contra a minha vontade. Mas é um choque da realidade que não necessariamente traz um final épico, no caso. A tragédia não é épica. Não. A tragédia é a realidade. Eu sempre vou me lascar, é isso. Não tem como eu sair vivo da vida. Eu sempre vou perder. Mesmo que eu seja um gênio, mesmo que eu tenha todo o dinheiro do mundo, tenha todas as mulheres do mundo, as 4 nobres verdades ainda valem sobre mim. Foi a sacada do Buda. Eu vou adoecer, independente do meu dinheiro, do meu conhecimento. Eu vou sofrer, eu vou adoecer, vou envelhecer e eu vou morrer. Não tem nada que eu possa fazer, pelo máximo, que eu possa ser o cara mais virtuoso do mundo, se eu podia ser o segundo Jesus Cristo. Vou morrer. Francisco de Assis é chamado de o pequeno Cristo porque foi o homem que mais chegou perto da vida de Cristo na face da terra. Morreu. Morreu doente, com os olhos tudo queimados, sem conseguir levantar de uma maca, com o estômago todo ferrado. Morreu, adoeceu, envelheceu, sofreu. Mas o cristão acha a virtude na dor. Isso é hipocrisia, Nietzsche. É a negação da tragédia que o Nietzsche não aceita como a vitória que o cristianismo dá. E isso é bem interessante, porque se tu pegar um teórico que também era filólogo, que foi o Tolkien, do Senhor dos Anéis, ele cria um conceito chamado de eucatástrofe, uma falsa catástrofe. Ele diz que a existência é uma eucatástrofe. Por quê? É a cena, por exemplo, não sei se tu chegou a ler ou assistiu os filmes Senhor dos Anéis, de Gandalf aparecendo no terceiro dia, trazendo o exército dos mortos para poder pegar o exército de Sauron. Quando parece que vai acabar tudo, vem uma solução que redime tudo. Isso que o cristianismo promete para as pessoas. Para o Nietzsche fala, isso é falso. A vida continua trágica. Mas é aí que entra a grande sacada.
Porque não se trata de viver triste porque a vida é trágica. E entra um conceito que ele trata no Nascimento da Tragédia, que é a sereno-jovialidade do grego. Eu vi ninguém até hoje tocando nesse assunto, nem os caras que dizem que estudam Nietzsche tocando nesse ponto. Mas tá lá, Thiago. Acho que eu fui o primeiro que prestou atenção nisso e fica falando disso toda hora. A sereno-jovialidade do grego significa o quê? Eu sei que a vida é uma porcaria em vários aspectos, mas existem momentos que me fazem ter vontade de viver. É preciso imaginar Sísifo feliz, Camille. A vida é trágica, eu vou empurrar uma pedra e ela vai descer rodando pro outro lado no dia seguinte. Mas eu preciso imaginar Sísifo feliz, porque tem uns dias aí, cara, que eu tenho experiências que fazem, caraca, isso aqui valeu minha pena. Ó. Se eu morresse agora, isso aqui valeu a pena. Não que resolveu tudo, porque não resolveu tudo. Mas são esses momentos de alegria que fala, aqui valeu. Tem um episódio que eu uso para dar aula do Bob Esponja, Thiago, que chama a banda do Lula Molusco. A gente tá falando de Nietzsche, cultura clássica. O Lula Molusco, ele vai tentar criar uma banda para aparecer para aquele amigo dele lá que é muito rico, que humilha ele. Que é uma outra Lula, né? E ninguém sabe tocar nada. A banda, o Bob Esponja, todo mundo fracassado e todo mundo bagunçado. E aí, no final do primeiro ensaio, o Lula Molusco chega chorando e fala assim, poxa, vocês conseguiram estragar. Me torna a minha vida pior. Não precisa aparecer lá amanhã, eu vou dizer que vocês morreram no acidente. Aí o Bob Esponja fala assim, aí quando ele vai embora, ele fala, poxa, essa criatura miserável veio até nós no seu momento de dope, de ajuda, e a gente, tipo, brincou com isso. Bora tentar ensaiar, eles ficam ensaiando a noite todinha. Aí chega lá no dia seguinte, tá todo mundo ridículo, o cara começa a rir do Lobo Molusco, ele tá, tipo, humilhado lá, e aí ele só com a banda e faz, começa. E ele fecha o olho assim, prevendo uma nova humilhação. E, por incrível que pareça, durante a noite, o Bob Esponja conseguiu transformar todo mundo em músicas profissionais. E os caras começam a tocar um rock pesadão, guitarra com distorção e tudo. E todo mundo fica impressionado. E o Lula Molusco olha pro inimigo dele. E o cara tem tipo um infarto, assustado de como é que aquela banda era tão boa. E o Lamulus começa a rir, começa a cantar e correr, como se a banda fosse dele mesmo. Aquilo ali é o conceito de sereno jovialidade, Thiago. É tipo assim, a vida dele é uma porcaria, mas naquele momento ali, mesmo diante do trágico, ele fez valer, entendeu? Não é que redimiu todo o resto. Não se trata de redimir, se trata de que, pô, isso aqui valeu a pena. Essa é a preocupação do Nietzsche. É isso que ele te propõe com o eterno retorno, por exemplo. Mas se você ver as estruturas, elas vão se seguindo.